Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de homilética do curso Lidere, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria também aí, publicado no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana dos IPs. Meu nome é Jonathan, sou pastor na Igreja Presbiteriana dos IPs, professor aqui também no Instituto Lidere. Nós estamos falando de homilética, como que nós preparamos e entregamos o sermão, a mensagem do Senhor para a igreja. Nós já falamos o que é um sermão, já falamos também quais são as qualificações do pregador. Vimos também quais são os tipos de sermão que existem, sermão temático, sermão textual e o sermão expositivo, que é a base do que nós estamos apresentando aqui para vocês. Falamos na última aula, no segundo vídeo, sobre o material de pesquisa, né? Como que a gente desenvolve uma boa pesquisa para pregar. Gastamos bastante tempo falando, um vídeo bem longo. Claro que nós não demos detalhes sobre a parte hermenêutica, porque o curso de hermenêutica é contemplado aqui também no nosso instituto, e você pode buscar esse conteúdo de hermenêutica à parte também. Se você não é do Lidere, tem interesse nesta matéria, nos procure, deixa nos comentários aí, que nós providenciaremos para você também o conteúdo de hermenêutica. E aí, nós falaremos agora, então, propriamente dito, de cada parte do sermão, né? Lembrando um pouquinho daquela imagem que nós mostramos no final da aula, da nossa última aula, né? Eu dei o exemplo aqui da cozinha e da mesa posta, né? A cozinha é a nossa pesquisa. Como tem coisa, né? Como a gente, ao pesquisar, encontra material, encontra conteúdo. Não sei vocês, mas eu gosto demais disso, né? Eu acho que a parte que eu mais gosto no sermão é a parte de pesquisar. Eu tenho essa veia investigativa, né? Isso me atrai muito, me chama muito a atenção. Então, quando eu vejo uma palavra que eu não conheço, eu gosto de ir lá pesquisar, procurar, saber o que é. Quando eu vejo um nome de alguém que eu não conheço, eu gosto de ir procurar, saber quem foi, quem era, de onde veio e conhecer novos lugares e saber como era a geografia, como era o cenário, as curiosidades históricas. Tudo isso é pesquisa, gente. Não existe um bom sermão se não tiver uma boa pesquisa. Como eu já disse e repito, e vou falar isso várias vezes aqui no nosso curso, você pode ter uma boa oratória, se você não tiver conteúdo, você não prende por muito tempo a atenção das pessoas. Feita a sua pesquisa e tomara que você tenha uma cozinha bem cheia, igual essa da foto, com muitos ingredientes, com muitas panelas cheias, todas elas de conteúdo. Então uma panela sobre contexto cultural extremamente cheia, uma panela sobre o autor extremamente cheia, uma panela de comentário de cada versículo extremamente cheia, que você tenha muitos materiais, né? E que depois, agora, na hora de organizar, você leve para a mesa, claro, apenas o necessário. Eu não falei na última aula, mas quero deixar aqui para vocês, né? Como é que a gente faz todas essas pesquisas, né? Você usa dicionário bíblico, comentários bíblicos, livros de panorama bíblico para que você conheça um pouco do texto como um todo, a ideia de contexto literário, né, principalmente. Então, são esses materiais que você usa, né? Panorama bíblico, comentários bíblicos, guias de manual cultural, né? Tem alguns manuais de cultura do Antigo Testamento, manual de cultura do Novo Testamento. Não vou indicar aqui nenhum, porque são inúmeros e você pode comprar, são materiais de pesquisa, né? Dicionário bíblico e tudo mais. E também recomendo para você aí um bom manual de exegese, né? Compre um manual de exegese e utilize para te ajudar aí na organização estrutural do seu sermão, né? Feito toda essa bagunça na sua cozinha, todas essas pesquisas feitas, levantadas, separadas, você tem que separar aquilo que é bom e que vai para a mesa. Você vai agora começar a fazer o seu sermão. Por onde a gente começa o sermão, né? O sermão ele tem aí algumas partes, né? Ele é composto por um tema, seguido por uma introdução, depois a apresentação do conteúdo, que é a explicação do texto, a aplicação para as nossas vidas e, por fim, a apresentação de Cristo. Então, esse é o conteúdo de um sermão. Então, a gente vai falar nas próximas aulas cada uma dessas etapas, né? Vamos começar sobre tema e proposição. Embora seja a primeira coisa que eu estou colocando aqui, porque eu estou falando do sermão agora na ordem de apresentação dele, não na ordem de formulação, né? Você só vai conseguir chegar num bom tema depois, provavelmente, de todo o sermão feito. Tanto o tema quanto a introdução
são coisas que você vai deixar para o final. Depois da pesquisa, depois da organização das suas divisões, você vai pensar no tema, vai pensar na sua proposição, para poder então entregar um bom sermão, né? Há uma distinção entre tema e proposição. O que é o tema? O tema é uma frase de impacto, são pouquíssimas palavras, deve ser chamativo, impactante, que vai despertar o interesse, mas não vai revelar o conteúdo. Então, uma frase, uma chamada interessante, impactante, que você vai falar, puxa, eu quero ouvir sobre isso, né? Então, imaginem o que a Bíblia diz sobre o inferno. Pronto, isso é uma chamada impactante. Então, hoje nós vamos pregar sobre o que a Bíblia diz acerca do inferno. Então, você vai, naquela expressão, naquela frase impactante, chamar a atenção, despertar a atenção dos seus ouvintes. Essa é uma forma de nós apresentarmos o nosso sermão, por meio de um tema. Uma outra forma de nós apresentarmos o nosso tema é por meio de uma proposição. Eu gosto muito da ideia de proposição porque é o resumo do sermão em uma só frase. Quando você tem uma boa proposição, você está entregando em uma única frase o seu sermão para o seu ouvinte, e se você for bom e fizer um bom trabalho, seu ouvinte vai conseguir gravar. Se você repetir isso, né, diversas vezes durante o seu sermão, seu ouvinte vai gravar aquela proposição e, consequentemente, vai gravar o sermão daquele texto. Vou usar um exemplo aqui, né? Malaquias capítulo 1, verso 5, é um texto em que o profeta Malaquias vai falar acerca do amor de Deus. Ele vai elencar ali três características do amor de Deus, né? Primeira, a eleição, depois a justiça, depois a redenção, né? Então são esses três assuntos sobre o amor de Deus. Apenas para que você entenda um pouco do texto, lá em Malaquias, você tem o povo de Israel reclamando, murmurando, porque estavam passando grandes dificuldades ainda depois da volta do cativeiro babilônico, e Deus vai falar, olha, eu amo vocês. O povo questiona, como assim você nos ama, o Senhor nos ama, se nós passamos por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas situações complicadas como temos vivido e experimentado. O povo estava olhando o aspecto circunstancial. Eles estavam medindo o amor de Deus por meio da fartura, da riqueza, do bem-estar, de estar em uma situação cômoda. E Deus está falando, olha, não é assim que vocês devem medir o meu amor. Deixa eu apresentar para vocês verdadeiramente o que é o meu amor por vocês. E vai dizer, eu escolhi a Jacó, ou seja, eu escolhi vocês, eleição. Eu vou vingar os inimigos de vocês, eu vou vingar Edom. Então, a justiça de Deus. E vocês vão ver a minha glória no futuro. A ideia da redenção do Senhor para o seu povo. Então, vejam que por meio dessas três características, Deus apresenta para a nação de Israel o que é de fato o amor dele. Se nós fôssemos pregar esse texto, uma sugestão de tema, isso sim que é amor. Veja, é uma frase, é uma palavra, é uma chamada, talvez não tão impactante, nós poderíamos pensar, né, em outras chamadas mais impactantes, melhor apresentadas, mas sempre aquilo que seja coerente com o texto. Isso sim que é amor, amor de verdade, as características do amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, saiba que Deus te ama, como Deus ama você, Deus te ama nas dificuldades, todos seriam temas possíveis para este sermão. Obviamente, o seu tema tem que ter a ver com o texto, não pode ser alguma coisa, por mais criativo que seja, que fuja do texto. Então você viu que eu usei aqui, acho que eu disparei aqui uns 5, 6 tipos de tema diferentes que seriam possíveis, mas todos eles relacionados à ideia do amor de Deus por nós, ok? Mas uma proposição, resumir o meu sermão numa frase, como é que seria isso? O amor de Deus na eleição, justiça e redenção. Então veja, você vai começar o seu sermão. Se você for começar por um tema, irmãos, o tema do nosso sermão hoje, isso sim que é amor. Então nós veremos como é o amor de Deus, e isso sim é que é amor de verdade. E aí você prega. Então você está pregando através de um tema. Então você pode pensar um outro tema, né? Eita amor bom. Pronto, você colocou talvez aí o aspecto cômico para ser mais impactante, para ser mais chamativo. Não vou entrar no mérito se isso deve ser feito ou não, no que diz respeito a se é a melhor escolha ou não, enfim, é uma discussão para a teologia do culto que a gente vai mais adiante em outro momento. Mas você está chamando a atenção do seu público por meio de um tema. Agora, se você for pregar numa proposição, irmãos, o assunto do nosso sermão nesta noite é o amor de Deus, e sobre o amor de Deus nós falaremos que o amor de Deus pode ser visto na eleição,
na justiça e na redenção. Então você vai repetir essa frase inúmeras vezes no sermão, justamente para que a igreja decore. E qual que é a ideia da proposição? Por isso que eu gosto de proposição e recomendo vocês a pregarem assim. Sabe aquela pergunta que às vezes nosso pai fazia para a gente quando saíamos do culto? E aí, o que o pastor pregou nessa noite? E a gente falava, eita, e agora? O que eu vou falar, né? Ah, pai, o pastor falou lá que Deus é bom e que o pecado é ruim. E a gente era bem, assim, escorregadios na nossa resposta, né? Quando você entrega uma boa proposição, como eu já havia dito anteriormente, você vai ajudar os seus ouvintes a decorarem o seu sermão. E a dica aqui é, use uma boa proposição. Isso ajuda demais as pessoas a compreenderem o sermão. Se você usar uma proposição bem feita, ela vai caber ali no rodapé da Bíblia da pessoa. Para aqueles que gostam de anotar na Bíblia, imagina que bonito ele pegando, circulando o texto que você pregou, colocando a sua proposição embaixo, e em todas as outras oportunidades que ele for pregar, que ele for ler aquele texto na casa dele, numa outra igreja, num outro momento, ele lembrar, olha, esse texto fala do amor de Deus na eleição, na justiça e na redenção. Olha que coisa preciosa. E alguém vai perguntar para ele, e aí, como é que foi o sermão do pastor no domingo? Ou como é que foi o sermão lá do irmão João no domingo? Olha, o irmão João falou que o amor de Deus está presente na eleição, na justiça e na redenção, porque inúmeras vezes você repetiu isso. Veja, a proposição é tão boa que eu acho que enquanto a gente está repetindo isso aqui na nossa aula, você vai chegar talvez em casa ou na sua igreja e vai falar, irmãos, eu estou pronto aqui com o sermão. Qual o sermão? Malaquias 1, de 1 a 5. E nesse sermão eu quero falar que o amor de Deus está presente na eleição, na justiça e na redenção. E isso sim que é amor de verdade. E essas são verdadeiras demonstrações do amor de Deus. Então a proposição é entregar o seu sermão em uma frase, né? Lembram que eu usei aqui o texto lá de Atos 9, 31, falando das características da igreja que cresce, né? Eu quero usar esse exemplo também conosco agora, né? Para nós fazermos uma brincadeira aqui, né? Um teste, né? Como que a gente poderia aplicar essa ideia de tema e proposição para Atos capítulo 9, verso 31. Então abra aí na sua Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 31, eu estou abrindo aqui na minha, e nós vamos fazer também a ideia de tema e a ideia de proposição para Atos 9, 31. Né? Vamos lá, abri aqui, diz o texto, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Um tema, a igreja que cresce, seria um tema, uma frase simples, pequena, que eu estou anunciando o assunto do meu sermão. A igreja que cresce. Ou o que a sua igreja precisa ter para crescer? Olha, alguns vão gostar desse tema e falar, poxa, isso é interessante, eu quero saber. Né? Dicas para o crescimento da igreja. Olha, aí a pessoa fala, não, olha, eu estou precisando disso, vai ser bom eu saber disso para levar lá para a minha igreja, para o meu grupo, falar para o meu pastor. Então eu estou dando sugestões de tema. Pense aí em algum tema diante disso. Né? Então o texto está falando de uma igreja que cresce, né? Das características de uma igreja que cresce. Olha que tema bonito. Isso seria um tema. Agora, veja, quais seriam as divisões nossas? A igreja, na verdade, tinha paz, então essa é a primeira característica da igreja que cresce, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, então a igreja tem paz, tem edificação, ela tem temor ao Senhor e ela tem o conforto do Espírito Santo. Então seriam essas as 4 divisões do meu texto. Como a igreja cresce? Tendo paz, tendo edificação, tendo conforto, tendo temor ao Senhor e tendo conforto do Espírito. Agora vamos pensar numa proposição, uma frase que vai resumir o meu sermão. A gente poderia usar paz, edificação, santidade e conforto, entendendo temor ao Senhor como a ideia de santidade, né? E conforto, aquilo que a sua igreja precisa para crescer. Né? Então, a sua igreja, ou uma outra frase, né? A sua igreja precisa de paz, edificação, santidade e conforto. Pronto, eu estou colocando meu sermão em uma frase. Quanto mais eu repetir esta minha proposição, mais a igreja grava o meu sermão. Então, o que o pastor pregou domingo? O pastor pregou que a igreja precisa de paz, edificação, santidade e conforto do Espírito Santo. Ela guardou, gravou, decorou o seu sermão em apenas uma frase, e isso nós chamamos de proposição.
Lembra, você vai ter que fazer um sermão para concluir o nosso curso. Se você vai ter que me apresentar um tema, então se eu fosse pregar esse sermão através de um tema, seria assim. Se eu fosse pregar esse texto através de uma proposição, seria esta a minha proposição. Então é assim que a gente faz. Perceba, é por isso que você vai ter que fazer no final. Não dá para fazer isso no começo. Você tem que primeiro fazer toda a sua pesquisa, depois fazer todo o seu sermão, suas divisões, para depois pensar num tema bem feito, bem pensado. Né? Deixe para fazer isso em um outro momento. Né? Qual que é a minha dica? Tirou um dia para você estudar, pesquisar. Tirou um dia para organizar as divisões. Tire um tempo também, com a cabeça fresca, pensar de uma forma bela, de uma forma criativa, e não há mal nenhum em criatividade e beleza. Isso são atributos do nosso Deus, comunicados a nós. Pense numa forma assim para você comunicar a palavra do nosso Deus por meio de um tema e de uma proposição. Vamos falar sobre a introdução. Irmãos, a introdução vai ser determinante para a sequência do seu sermão. Deve ser feita depois de todo o sermão estar pronto, a semelhança também do tema. Por quê? E aí eu vou falar daqui a pouquinho, né? Mas por que a introdução é tão importante? Eu uso a expressão aqui determinante. Convenhamos, o começo de um sermão é sempre difícil, né? A gente está nervoso, dá aquele frio na barriga, as pessoas estão olhando para a gente e a gente fica assim, meu Deus, e agora? Aquele começo é difícil, né? As mãos ainda estão suando, você não está firme ali, seu microfone ainda está sendo ajeitado, as pessoas talvez estavam cantando e agora começaram a se ajustar, as crianças talvez saíram para ir para a salinha ouvir a palavra de Deus na linguagem delas, e você está se ajustando, você está ali naquele primeiro contato com as pessoas. Como é importante você ter uma introdução muito bem organizada, muito bem feita, porque esses primeiros 5 minutos, 10 minutos no máximo, porque uma introdução também não pode ser longa, são impactantes, né? São determinantes. São importantes para você acalmar, para você desenrolar, para aliviar toda a tensão e começar a falar bem. É muito importante para a igreja, para você prender a atenção da igreja. Então, essa introdução deve ser muito bem feita, né? Eu vou dar a dica, inclusive, de você talvez escrever a sua introdução. Porque é o primeiro momento. Se você foi todo enrolado, todo esbaforido, todo perdido na introdução, as pessoas já não ficarão interessadas, já vão desviar o foco, já vão perder a atenção naquilo que você está dizendo, e aí, talvez, depois, tudo aquilo que você preparou para apresentar vai por água abaixo. Faça uma boa introdução e prenda a atenção das pessoas na introdução, porque com certeza elas ficarão com você até o final da sua exposição. Faça uma boa introdução, não só para prender as pessoas, mas para isso te dar tranquilidade. Você está confiante, você fez um bom trabalho, você anotou, você escreveu sua introdução, você falou e passou os primeiros 5 minutos. Pronto, agora você está calmo, vai desenrolar bem todo o restante da sua exposição. O que deve conter na sua introdução? Primeiro, você deve anunciar o assunto. Irmãos, olha, nessa noite nós vamos falar sobre o amor de Deus, as verdadeiras demonstrações do amor de Deus. Então você está anunciando o assunto. Mostre a relevância do assunto. Irmãos, nós vamos falar sobre o amor de Deus. Embora talvez isso pareça ser muito fácil, amor de Deus, por vezes a gente se esquece desse amor. Ah, como é difícil a gente pensar no amor de Deus quando as coisas não estão indo bem, quando tragédias acontecem, quando chega a doença em nossa casa, quando coisas terríveis acontecem conosco, o desemprego, as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde, coisas terríveis acontecendo na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. Como é difícil nesses momentos nos lembrarmos do amor de Deus. Veja então, meus irmãos, por que nós precisamos, nesse momento, falar sobre o amor de Deus. Veja, você mostrou a relevância do assunto. Você trouxe para a igreja uma justificativa do porquê precisamos saber de fato que Deus nos ama. Você tem que justificar a escolha do seu texto. Irmãos, e é justamente para falar deste amor de Deus em momentos difíceis que eu vou ler com vocês agora o texto de Malaquias, capítulo 1, do 1 ao 5, porque também aquele povo, a nossa semelhança, viveu momentos difíceis, momentos tristes, em que eles precisavam se lembrar que Deus continuava a amá-los. Então vejamos no texto essas demonstrações do amor de Deus por nossas vidas. Delimite o assunto. Isso é importante também. A Bíblia, veja, eu disse no exemplo de Malaquias 1, de 1 a 5, que é o que eu estou usando e que é o que a gente vai usar até o final da nossa aula sobre sermão, eu disse que o amor de Deus é visto na eleição, na justiça e é visto também na redenção.
Mas só nisso que é visto o amor de Deus? Claro que não. Você vê o amor de Deus na criação, você vê o amor de Deus na misericórdia, você vê o amor de Deus na capacitação da igreja, enfim. É uma infinidade de coisas que a gente vê o amor de Deus por nós. Mas nós vamos delimitar. Irmãos, claro que a gente poderia falar muitas coisas nesta noite sobre o amor de Deus. Mas em especial, a partir do texto de Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao 5, eu quero falar sobre 3 características do amor de Deus: na eleição, na justiça e na redenção. Porque é disso que o nosso texto hoje está falando. Mas é claro, apenas para que os irmãos saibam, sim, existem milhares de formas de Deus demonstrar o seu amor, mas quero falar hoje apenas dessas 3. Delimitar o assunto é importante, porque aí você não frustra as expectativas das pessoas. Porque senão alguém vai cutucar o outro e falar: olha, a pessoa está falando do amor de Deus, esqueceu de falar que Deus nos dá o pão de cada dia. Olha aqui, como que ele pode esquecer de algo tão simples assim? Ela veio para cá hoje pregar e ela se alimentou e nem lembrou disso na hora do sermão, que Deus ama a gente, nos dando pão. Quando você limita o seu assunto, você fala para a igreja: irmãos, eu vou falar disso, disso e disso, e talvez de outros assuntos ligados a isso aqui também, eu não vou falar, não vou abordar no meu texto hoje. Quem delimita o assunto? É o pregador? Não, é o texto. Nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Quem delimita o assunto é o texto. Ah, Deus fala de amor na Bíblia inteira. Claro que fala. E se eu fosse pregar o amor de Deus, à luz da Escritura, eu teria que pregar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e ficaria pregando do amor de Deus durante 40, 50, 100 anos, e ainda teria assunto para falar, porque seria a Escritura inteira. Então, como falar do amor de Deus em um sermão de 40 minutos? Só tem um jeito: se você delimitar o assunto e falar. O que o nosso texto hoje, lendo esses 3, 4 versículos, falam sobre o amor de Deus, é o amor de Deus na eleição, na justiça e na redenção. É isso hoje, irmãos. Em outro momento a gente verá outras características deste amor do Senhor. Então, anuncie o texto, mostre a relevância do seu texto, mostre as justificativas do porquê você escolheu aquele texto e delimite. Vamos começar aqui e vamos parar ali, ok? Sua introdução deve ser breve. Uma vez que o objetivo da pregação é a entrega da verdade divina, a introdução não pode ser demasiadamente longa. Então, há muita coisa para se falar sobre o amor de Deus. Não dá para ficar contando caos na introdução e tomando muito tempo de introdução. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo um sermão e lá por volta de 30 minutos já do pregador falando, ele falou: então, irmãos, concluindo a nossa introdução, meia hora depois. Aí a minha esposa olhou para mim assim e falou: amor, a gente vai sair daqui hoje meia-noite, porque se a introdução foi meia hora, imagine, daqui até a conclusão tem muito caminho. A introdução deve ser curta, rápida, você vai prender a atenção das pessoas. Deve ser interessante. Os primeiros minutos do sermão são muitíssimo importantes. É aqui que se apanha e perde a atenção dos ouvintes. O pregador deve certificar-se de que as sentenças iniciais do sermão possuem garras de ferro para prenderem de imediato a mente de seus ouvintes. Então, é um momento importantíssimo. Você tem que prender a atenção das pessoas. Então, elabore bem, traga uma introdução interessante e relevante para que as pessoas sintam-se desejosas por ouvir a sua pregação. Deve ser objetiva. Uma introdução sem alvo desnorteia o auditório e isto faz com que a mensagem fique sem sentido. Olha, se não há sentido na introdução, imagine no restante da mensagem. Então, a sua introdução deve seguir essa proposta que a gente colocou anteriormente. Eu tenho que anunciar, eu tenho que justificar, eu tenho que mostrar a relevância, eu tenho que delimitar o meu sermão. É isso que eu tenho que fazer na minha introdução. Objetivamente, eu vou apresentar isso para a igreja e vou iniciar, propriamente dito, a minha exposição. Deve ser simples e modesta. Preste atenção nisso que a gente vai falar. O que não significa medíocre, mas que o pregador deve tomar muito cuidado com o maiúsculo. Irmãos, nesta noite eu quero apresentar uma mensagem extraordinária para vocês. A mensagem que vai mudar a sua vida para sempre. Preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque nunca você vai ouvir algo como que eu vou falar para vocês nessa noite. Cuidado, seja modesto, né? Cuidado com o outro extremo, né? O de se rebaixar. Mas ainda falando sobre a questão de ser modesto, né? Já pensou você virar e falar: irmãos, tudo o que você precisa saber sobre o amor de Deus eu quero falar para você nessa noite. Não vai dar certo. Né? Seja modesto, vai com calma, vai devagar. Não é nada do tipo: irmãos, hoje vocês vão entender
tudo sobre o amor de Deus. Hoje, aquilo que você não entendeu até hoje na sua vida sobre o amor de Deus, no sermão de hoje eu vou te explicar. Já pensou você conseguir superar tudo aquilo que a pessoa já ouviu sobre o amor de Deus na sua pregação de 40 minutos? Seja modesto, seja humilde e não se exalte, né, na sua introdução. Mas cuidado também para não se rebaixar, né, desculpar-se ao ponto de até levar ao descrédito. Né? Irmãos, olha, eu não sou lá grande coisa, venho aqui humildemente pregar para vocês. Espero que mesmo com as minhas muitas dificuldades, vocês consigam me entender. Irmão, às vezes a gente vai se rebaixando tanto que daqui a pouco a pessoa vira e fala, não vou nem ouvir essa pessoa não. Então a pessoa vira e fala assim, irmãos, eu não sou alguém muito estudado, não me preparei muito, tem muitas coisas que eu não domino para falar desse assunto, mas ainda assim eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Irmãos, não faça isso, né? Não se rebaixe ao ponto de descredibilizar a sua condição. Você estudou. Eu me lembro que um professor meu do seminário falava o seguinte, quando a gente fez a exegese do texto, se dedicou, nós somos a maior autoridade naquele texto, pelo menos. Né? Se você fez um bom trabalho, uma boa pesquisa, talvez você não saiba tudo sobre a Bíblia, mas sobre aquele texto, aqueles 4 versículos, 5 versículos, você é autoridade, você é doutor nele. Né? Talvez se te perguntarem sobre assuntos fora daquele texto, você diga e fala, puxa, esses eu não sei responder. Mas se você fez um bom trabalho, fez uma boa pesquisa, daquele texto você sabe, daquele texto você conhece. Então você pode falar com firmeza, pode falar com autoridade, com humildade, mas não fique se rebaixando não. Cuidado, né? Aquelas coisas do tipo, irmãos, olha, me ligaram de última hora, mas eu estou aqui para pregar. Irmão, não faz isso. Né? Se é de última hora e você não vê tempo para se preparar, então não aceite o convite. Agora, se você aceitou o convite, não importa se te convidaram 1 hora antes, 10 horas antes ou 20 dias antes. Se você aceitou o convite, você está dizendo que você estará pronto para pregar aquele texto, independente do tempo que te deram. Não fica lá se justificando, falando, olha irmãos, eu queria ter falado um pouco mais, só que diante do tempo que me deram, é só isso que eu posso passar, ou como eu não tive muito tempo para me preparar, é isso que eu tenho para entregar hoje. Não faz isso, irmão. Louve a Deus pelo tempo que você tem. Aquela pode ter sido até um erro da gestão do projeto, de quem te convidou, mas foi a oportunidade que Deus te deu. Faça o melhor que você puder fazer e não precisa aí ser deselegante com aqueles que lhe convidaram. Né? Uma grande dica para a sua introdução: escreva a sua introdução. Leia a alguém antes e tente decorá-la. Como eu disse, é o momento que você vai estar mais nervoso. Então, se você tem a sua introdução escrita, ainda que você só leia ela, puxa, pastor, mas vai ficar feio eu lendo lá na frente. Ok, realmente, ler o seu sermão não é a melhor coisa, mas é melhor você entregar a introdução confiante, porque você decorou, porque você leu muito ela, do que você se perder todo, e esse se perder todo já gera um impacto negativo no seu emocional, já desanima a igreja também e a coisa desanda. Né? Introdução pode ser feita de que forma? Eu coloco aqui alguns modos como nós podemos fazer nossa introdução. Primeiro, com uma ilustração. Você pode contar uma história. Né? Irmãos, olha, eu quero falar sobre o amor de Deus, e isso me lembra uma história muito interessante de uma família que, em um determinado momento, perdeu o seu filho, e diante daquela tragédia, daquela dificuldade toda, eles se questionaram se Deus os amava ou não. E talvez, irmão, você também esteja passando por uma situação de perda, questionando se Deus te ama ou não. E eu quero te falar que Deus te ama e quero mostrar que esse amor de Deus pode ser visto na eleição, na justiça e na redenção. Por isso, então, convido você a ouvir comigo o sermão desta noite. Veja, você contou uma história, claro que aqui eu não dei detalhes da história, mas usei um exemplo, uma ilustração. Existem livros próprios de ilustração, de histórias, e boas histórias ajudam muito, né, no sermão. Não histórias longas, né? Cuidado com isso, a gente vai falar, claro, desses cuidados que devemos ter, né? Mas a ilustração, obviamente, não pode ser maior que o seu sermão. Veja que eu gastei aqui 1 minuto para falar de uma ilustração bem curta. Suas ilustrações têm que ser assim, ilustrações curtas, 1 minuto e meio no máximo. Nada de uma história de 10 minutos que você vai ficar contando, não. Conta uma ilustração rápida, simples. Cuidado, né? Não fica contando piada, não, e fazendo o povo rir, porque senão depois o povo engata ali na risada e não para nunca mais, né? Um fato da atualidade, né? Você pode se valer disso.
De repente pegue um exemplo de alguma coisa que aconteceu. Vou dar um exemplo nosso aqui, né? Semana passada faleceu um jovem numa represa aqui da nossa cidade. Isso foi muito noticiado aqui. Então, pregando para o meu contexto aqui da cidade de Cajamar, se aplicaria. Toda a cidade ficou envolvida com a situação daquela família. Um rapaz jovem, 21 anos, morreu afogado numa represa, num lago, né, de uma pedreira. Então pense comigo, né, você se valer daquela ilustração e falar, irmãos, como que essa família consegue entender o amor de Deus num momento tão difícil como esse? Você pega um fato da atualidade. Cuidado também com noticiar fatos da atualidade, né? Às vezes você pode pegar algo muito polêmico e aí despertar no seu público uma euforia muito grande em relação a esse assunto polêmico, a esse noticiário polêmico, e aí distraiu ele começou a pensar nas questões que você levantou ali e não volta para o seu sermão. Então cuidado em pegar fatos da atualidade. Pode pegar, são importantes, ajudam muito, né? Traz conexão, a ideia de que aquele assunto é realmente relevante e importante para os nossos dias, afinal de contas você está trabalhando algo que acabou de acontecer com o seu contexto, né, onde você está pregando, então é muito válido. Né? Cuidado também ao dar muitos detalhes. Eu lembro que num sermão lá do nosso seminário, um seminarista foi pregar falando do acontecimento daquela garotinha da Nardoni, né, acho que Isabelle Nardoni, e ele começou a dar tantos detalhes, mas tantos detalhes de como aconteceu tudo aquilo, que eu lembro o nosso professor fazendo a crítica, ele disse, irmão, olha, eu tenho um problema muito grande sobre este assunto dessa garotinha, porque ela tem a mesma idade da minha neta. E isso acabou me emocionando muito e eu não consegui mais prestar atenção depois no que o irmão disse. Cuidado, né? Às vezes a gente dá tantos detalhes, é algo tão chocante, que choca tanto, era para despertar a atenção, ok, a introdução é para isso, né, para atrair a atenção dos ouvintes, mas atraiu tanto a atenção, dado a forma como você apresentou os detalhes, que aí você perdeu o público, né? Conte a história do texto, né? Aliás, antes, né, perguntas retóricas, né? Claro, você vai ter que responder todas as perguntas, então pense bem nessas perguntas, né? Então, um exemplo aqui em Malaquias 1, né? Irmãos, você consegue dizer para mim 3 características do amor de Deus? Como é que você descreveria o amor de Deus? Veja, estou fazendo perguntas, né? Na hora da dificuldade, que a coisa aperta, como enxergar e lembrar que Deus continua nos amando? Como é que você diria para uma pessoa que está sofrendo, que está angustiada, que Deus a ama? Veja, eu usei várias perguntas retóricas, e claro que durante o sermão eu preciso respondê-las, né? Conte a história do texto. Isso aqui se vale para narrativas, tá? Toda narrativa, o item D da introdução é obrigatório. Eu disse que a introdução tem que ser curta. A única exceção que a gente abre é para a narrativa. Porque na introdução de uma narrativa você vai ter que contar a história do texto. E aí, obviamente, isso pode ser longo, pode demandar até metade ou mais do que a metade do seu sermão, porque você está contando a história e, naturalmente, está expondo o texto, né? Leia o texto, expõe o texto e aplique o texto. Então, contar a narrativa na introdução, na história do texto, ok, faz parte, não tem problema e vai tomar bastante tempo, mas você já está cumprindo o propósito do sermão. Se estiver pregando em série, situe os ouvintes. Lembre-se que nem todos estavam ali no último sermão. Então você vem pregando sequencialmente, lembre, né? Olha, nem todos estavam aqui, deixa eu situá-los onde nós estávamos. Tá certo, irmãos? Nós falamos um pouquinho aqui sobre a introdução, a forma de fazer, a importância dela, falamos também sobre tema e nosso desejo é que você assista esse vídeo, relembre novamente e mais uma vez vai começando a preparar o seu próprio sermão aí dentro de uma narrativa que é a proposta para esse nosso curso. Deus abençoe grandemente a sua vida, foi muito bom estar com vocês em mais essa aula.